Bom, pessoal, então vamos fazer os exercícios 3 e 4, as aplicações 3 e 4. Então, veja. 10 enxadristas participam de um campeonato em que todos jogam contra todos. Se um deles vence todas as partidas, quantas são as classificações possíveis para os 3 primeiros colocados? Então, veja. Aqui é o primeiro colocado, aqui é o segundo colocado e aqui é o terceiro colocado. Então, veja. Um deles vence todas as partidas. Ora, se ele vence todas as partidas, este lugar aqui da primeira posição está reservado ao vencedor de todas as partidas, né? Esse aqui está reservado a ele, não tem como. Se ele vence todas as partidas, ele é o vencedor. Então, essa está reservada ao vencedor de todas as partidas. Perfeito. Então, quantas são as classificações possíveis para os 3 primeiros colocados? Se esta primeira posição, que é o primeiro lugar, já está reservado para o cara que ganha todos, resta saber as possíveis colocações, quais são o total de possíveis colocações para o segundo e para o terceiro lugares. Então, veja, são 10 enxadristas. Então, na segunda posição, ou seja, na segunda colocação, podem ser qualquer dos 9 restantes, porque o cara que vence todas está aqui, e como são 10 enxadristas, nessa segunda pode entrar qualquer um dos 9 restantes. Aí, entrando o segundo lugar aqui, dos 10, sobram 8, porque já tem um no primeiro lugar, um no segundo lugar, restam 8 para a terceira colocação. Então, qualquer dos 8 restantes podem estar na terceira colocação. Então, veja, quais são as classificações possíveis? 9 aqui, vezes 8 aqui. 9 vezes 8, 72. Tá? Então, é isso, né? Uma primeira posição reservada para o cara que ganha todas. Então, dos 10, sobram 9 para vir para cá, na segunda colocação. Se entra alguém na segunda colocação, na terceira só sobram 8, né? Porque 2 já estão no primeiro lugar, 1 no primeiro lugar e o segundo no segundo lugar. Então, sobram 8 aqui, né? Então, são 9 vezes 8, 72 classificações possíveis. Exercício 4. Numa dinâmica de grupo, uma psicóloga de RH, Recursos Humanos, relaciona de todas as formas possíveis 2 participantes. Então, está aqui. Primeiro participante, segundo participante. Ao primeiro, faz a pergunta e ao segundo, pede que comente a resposta do colega. Então, a este cara, este candidato, ela faz a pergunta e este cara aqui tem que comentar a resposta deste cara para quem ela fez a pergunta. Ok. Admita que a psicóloga não repetirá a mesma pergunta mais de uma vez. Se ela fez uma pergunta, ela não vai mais repeti-la. Ok? Item A. Se 10 candidatos participam da dinâmica, qual é o número de perguntas feitas pela psicóloga? Então, veja. Vamos separar aqui os dois. Aqui, ó. Então, este cara vai responder a pergunta da psicóloga. Ela faz a pergunta. Então, ela faz a pergunta. Este cara responde a pergunta da psicóloga. E este cara aqui comenta a resposta do colega. Perfeito. Então, veja. São 10 candidatos. Vamos supor que o primeiro... Vamos fixar o primeiro aqui. Vamos fixar o primeiro aqui. Ora, se eu fixar o primeiro aqui, eu vou ter 9 outros colegas que podem ocupar esta posição. Então, se eu fixei um candidato aqui, outros 9
podem entrar nessa posição. Então, aqui ela faz quantas perguntas? 9 perguntas. 9 perguntas, porque a primeira posição está fixada. Restam 9 candidatos para essa posição. Então, ela faz a pergunta para este cara, que está fixado aqui. Um responde. Agora, troca o cara. Faz de novo a pergunta para o cara que está fixo aqui. Vem os outros caras. Então, ou seja, se um cara está fixado aqui, outros 9 podem entrar aqui. Então, ela tem que fazer 9 perguntas. 9 perguntas. Beleza. Então, já foi um candidato. Já foi um candidato. Agora, este que respondeu a pergunta da psicóloga vai para a fila. Ela pega um outro cara. Pega este outro cara. Pega este outro cara, fixa ele aqui. Fixa ele aqui. Veja. Agora ela vai fazer a pergunta para este cara aqui. Só que quantos podem entrar aqui? 9. 9 caras, porque o cara que inicialmente foi perguntado, ele vem para cá para responder agora de outros. Então, ela fixou um outro aqui e 9 podem responder a pergunta, podem comentar a resposta do colega aqui. Então, mais 9. Mas quantas vezes esse 9? 10 vezes o 9, porque são 10 candidatos, né? Então, número de perguntas feitas pela psicóloga é 10 vezes 9, que é igual a 90. Tá? Ok. Ou poderíamos pensar assim também, né? Seria pensar direto, né? Ora, quantos candidatos podem entrar aqui que podem responder a pergunta da psicóloga? Qualquer um dos 10. Qualquer um dos 10, certo? Ok, então 10 caras entram aqui. Agora, para comentar a resposta desse cara, tem que tirar um, né? Porque se um ocupa essa posição, restam 9 que podem entrar nessa posição. Então, são 10 vezes 9, 90. Então, esta é uma maneira alternativa e bem mais rápida, né? De responder a questão, né? Certo? São 2 caras. Então, qualquer um dos 10 pode entrar aqui. Então, ela faz pergunta para 10. Faz pergunta para 10, né? Qualquer um desses 10. Né? E só que nesta posição, alguém tem que comentar a resposta deste colega. Só que como o colega está aqui, de 10 tira 1. Então, sobram 9 aqui. Então, pode ocupar 10 caras candidatos aqui e 9 candidatos aqui nessa segunda posição. Total, 90. Item B. Qual é o número mínimo de candidatos que obriga a psicóloga a ter mais de 250 questões para realizar a dinâmica? Então, veja, para responder a questão B, vamos utilizar essa segunda maneira que nós respondemos o segundo modo de resposta que utilizamos no item A, né? Que foi, qualquer um dos 10 candidatos pode entrar aqui para responder à pergunta da psicóloga, consequentemente, somente 9 podem comentar a resposta do colega, né? Certo? Tem que tirar um, porque um cara que responde não pode ser o mesmo que comenta a resposta dele. Né? Tem que ser pessoas diferentes. Então, são 10, 9. Então, vamos usar esta mesma estratégia para responder ao item B. Qual é o número mínimo de candidatos que obriga a psicóloga a ter mais de 250 questões para realizar a dinâmica? Vamos testar. Então, veja. Vamos supor que 16 candidatos participam. Então, se 16 candidatos participam, ela deverá fazer quantas perguntas? Horas. 16 podem responder a pergunta dela e 15 podem comentar a resposta do colega. 16 vezes 15, 240 perguntas. Mas, qual é o número mínimo de candidatos que obriga a psicóloga a ter mais de 250 questões para realizar a dinâmica? Não, aqui ela só tem 240 perguntas, porque 16 vezes 15 é 240. Então, não satisfaz. Ele quer, no mínimo, ter mais de 250 questões. Então, vamos lá, vamos testar. 17. Se 17 candidatos participam, então ela deverá fazer perguntas. Quantas perguntas no total? Horas. Aqui,
qualquer um dos 17 pode entrar nessa posição. E para comentar a resposta desse, tem que tirar 1, 16. 17 vezes 16, 272 perguntas. Opa, 272 perguntas é mais do que 250. Então, resposta, 17 candidatos.